Como eu me previno da ansiedade? Quais atitudes que eu tomo, quais hábitos que eu tenho que me ajudam a me manter longe de qualquer crise de ansiedade? No vídeo anterior eu contei como tive uma crise de ansiedade há 4 anos enquanto viajava e estava no ônibus e tive que descer desse ônibus porque eu não conseguia mais ficar dentro do ônibus ao longo daquela viagem. E na última parada, não na última parada da viagem, mas a minha última parada daquela viagem foi no meio do caminho, né? O ônibus parou em um jantar ali, em um restaurante para o pessoal jantar. Depois o caminho era voltar para o ônibus e terminar a viagem no outro dia de manhã às 5 da manhã. Então era uma distância muito grande. E eu não completei essa distância, eu não aguentei mais ficar ali dentro do ônibus por várias razões que eu contei no vídeo que fala sobre como eu venci a crise de ansiedade. E aí, naquele vídeo eu não contei como é que foi que eu voltei para casa, porque eu fiquei na pousada, ainda passei uns 2 dias ali, de um dia para o outro, e sem saber como voltar para casa, porque eu não tinha mais coragem de entrar num ônibus novamente, e nem num carro que fosse dirigido por outra pessoa. Eu queria ter o total controle da situação, e quando eu estou dirigindo eu tenho controle, mas eu não confiava o controle a outra pessoa, porque eu ainda estava em um estágio de iminente crise novamente. Então eu não estava em crise, mas era um estágio de iminente crise. Toda hora eu podia ter uma crise, tinha uma vontade forte de ter uma crise, e algumas crises aconteceram nesse dia enquanto eu estava nessa pousada, longe de tudo e de todos que eu conhecia. Como foi que eu voltei para casa? Bem, o que acontece é que minha esposa ficou muito preocupada porque eu estava longe, e ela ligou para um sobrinho dela, que é uma pessoa muito servideira, uma pessoa muito, como posso dizer, uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo, né? E um amigo também que é da mesma forma uma pessoa muito servidora e que gosta de ajudar o próximo. Então eles se preocuparam com aquela situação em que eu estava lá distante, não tinha como voltar devido às razões que eu já citei, e eles imediatamente entraram num carro, os dois, e foram até lá, rodaram aí eu ainda tenho que verificar a distância, mas imagino aqui que seja por volta de uns 500 quilômetros. E eles foram fazer essa viagem só para poder me buscar lá nessa distância. Então eles chegaram lá naquela pousada horas depois, e eu estava pensando como é que eu ia ter coragem de entrar no carro. Eu fui me preparando psicologicamente, pensando positivo, fazendo a técnica que eu aprendi e que eu descrevi no vídeo anterior, que é trazendo momentos de alegria à minha mente para que eles substituíssem toda a tristeza e toda a ansiedade. E até que sim, eu consegui entrar no carro. E ao longo dessa viagem de volta, esses meus amigos deram até a oportunidade de eu poder dirigir um pouco. E eu consegui dirigir e lutei muito contra a vontade de desencadear uma nova crise ao longo dessa viagem de volta, mas algo bom estava prestes a acontecer. Eu ia realizar tudo aquilo que eu tinha desejado no coração, que é estar junto de minha esposa e meus filhos, estar junto de minha família, que isso me trazia muita alegria. E depois daquelas longas horas de viagem, parte da viagem eu mesmo dirigi, o que me deu muito mais confiança. Talvez não deu muito confiança para os meus amigos que ali estavam, mas para mim deu e foi muito útil. Então, finalmente chegamos em casa e foi uma grande alegria ver minha família de novo. E desde então, eu comecei a agir de tal forma que eu prevenia a possibilidade de ter uma crise novamente. Então, o que acontece? Eu fico atento a qualquer possibilidade de crise antes que ela chegue nem perto de acontecer. Isso tem me ajudado bastante. Como eu posso fazer isso? São 3 coisas que eu comecei a fazer que deram um resultado muito interessante, e até hoje eu faço pelo menos 2 delas. A primeira é que, ao pesquisar sobre alguma coisa que eu pudesse usar, algum suplemento, pesquisei até alguma medicação e tudo mais, mas eu descobri o magnésio de malato, que não é uma medicação. Na verdade é apenas um suplemento, então não precisa de prescrição médica. No entanto, eu recomendo que você procure um profissional sobre isso, sobre qualquer suplemento que você queira tomar. Eu não faço aqui nenhuma recomendação a respeito de produtos que possam ser tomados para melhorar a sua saúde. Você deve procurar sim um profissional. Mas o magnésio de malato, como eu li, ele ajudava nessa questão da ansiedade. Eu pensei, vou adquirir. E vi que o preço não era muito caro, adquiri e comecei a tomar o magnésio ali, 2 cápsulas por dia. E ele não faz nenhuma diferença visível, mas eu não sei dizer se ele fez um efeito realmente para me ajudar ou apenas o efeito placebo já me ajudou. O fato de acreditar que ele funcionaria
porque para uma questão psicológica isso ajuda bastante. Então, como eu li que ele ajudaria em relação a prevenir qualquer crise de ansiedade, eu tanto usei quanto acreditei que ele funcionaria. E usei durante muito tempo. E me ajudou a combater a vontade de ter crise, aquela ansiedade que começa a surgir. E isso foi muito útil. Acontece que usei durante muitos e muitos meses, mas teve um momento que eu parei de usar. E hoje eu já não uso o magnésio de malato. Acredito que fortaleci o meu psicológico de uma forma que tornou-se desnecessário o uso do dimalato nesse sentido. E como eu fortaleci? Fortaleci com as outras duas dicas que eu vou dar. A segunda é o detox de negatividade. É um detox preventivo de negatividade. Eu notei, e você pode perceber se existe isso no seu caso, é que para o desencadeamento de uma crise de ansiedade, muito antes é feita na sua mente uma base de negatividade. Uma base de negatividade, no seguinte sentido: você, por exemplo, está ali na internet e vê notícias ruins. Você está numa conversação e as pessoas falam sobre coisas negativas. Você assiste na televisão coisas relacionadas a crimes, a situação difícil, e aí você começa a colocar isso dentro do seu subconsciente ali, mas nem nota que isso vai afetar na questão da ansiedade. Mas isso afeta, porque essa negatividade vai aumentando pouco a pouco, e daqui a pouco você começa a dar combustível para a sua mente, criar uma falsa realidade de total desespero. E eu notei que o fato de me alimentar, direta ou indiretamente, com alguma negatividade, pavimentava o caminho para uma crise. Logo, o que eu procurei fazer e procuro fazer até hoje? Eu evito negatividade. Evito sites de notícias como blogs, notícias sanguinolentas, coisas terríveis. Eu evito notícias que dizem que algo ruim vai acontecer no mundo ou na economia e muito mais a respeito disso. Ou seja, eu até vejo as notícias, porém eu não coloco meu tempo naquilo para poder absorver coisas negativas. Conversas negativas que geram sentimentos ruins a respeito do próximo, que geram sentimentos ruins a respeito do dia, que falam sobre dificuldades na saúde, dificuldades no trabalho, crise financeira. Tudo isso, é claro que eu preciso conversar sobre esses assuntos de vez em quando, mas eu busco fazer com que eles não sejam muito presentes no meu dia, porque senão eles vão servir de alimento, de pavimento até, para que uma crise de ansiedade venha se desencadear. Então, quando eu faço esse detox de negatividade, eu não deixo que a negatividade se impregne em minha mente, eu estou, na verdade, pavimentando o caminho da positividade, da alegria, dos sentimentos bons. Isso me lembra que o apóstolo Paulo, na Bíblia, ele disse o seguinte, que tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum proveito naquilo, pensem nisso. Você tem que pensar naquilo que é bom, porque essa é a vacina para todo o problema psicológico. Porque se você consegue manter a sua mente de forma positiva, então nenhuma patologia vai te afetar. O difícil é conseguir. Então você tem que no mínimo tentar, porque se não tentar também não tem como esperar que venha a conseguir. Então é isso, é um esforço diário para evitar que a negatividade se impregne em sua mente. E a terceira dica, e muito importante, é a seguinte: é muita gratidão. É colocar na sua mente muita gratidão pelas coisas que você tem, que você deseja, que você se tornou, por quem você se tornou, por quem você tem à sua volta. É uma cosmovisão positiva sobre a vida. Você precisa trabalhar isso, isso não é automático. Infelizmente, no mundo real, o que é automático parece ser a negatividade, porque se você fica parado, as coisas começam a desandar. Para as coisas ficarem organizadas, você tem que trabalhar para que elas se mantenham organizadas. Imagine a sua casa. Não faça nada em sua casa em relação à arrumação durante uma semana e você vai ver que essa casa não vai permanecer tão arrumada quanto esteve da última vez que você arrumou. Para ela se manter arrumada, você tem que trabalhar para que ela se arrume. Mas para ela bagunçar, você não precisa fazer nada. É só não fazer nada que ela já bagunça. Você não precisa atuar na sua casa para aquela bagunça. Você não precisa ir lá fora e pegar um balde de areia e jogar na sua casa para ela ficar empoeirada. Ela vai ficar empoeirada sozinha. Ela vai ficar bagunçada sozinha. É uma coisa impressionante. E aí, mas para arrumar você tem que se esforçar.
Da mesma maneira é a sua mente. Para a sua mente ficar bagunçada, só não fazer nada. Lembra do ditado tão famoso, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque você não está trabalhando para colocar coisas positivas nela. Você a deixa vazia e não trabalha para poder trazer gratidão, alegria, paz, coisas boas, pensamentos que produzem, pensamentos que te levam a um sentimento elevado. E se você não está trabalhando para isso acontecer, o sentimento negativo, a poeira, ela vai entrar pelas frestas da porta, pelas frestas da janela de alguma maneira. Então, não há como você querer que o seu pensamento seja positivo e você faça essa injeção, essa vacina contra uma crise de ansiedade sem que você trabalhe por isso, sem que você tome iniciativa e faça alguma coisa. Então esse exercício deve ser diário. Se você gosta de ouvir algum vídeo de meditação, você gosta de ler a Bíblia, você gosta de se conectar com coisas boas, músicas que têm letras que falam de bem-estar, de alegria, tudo isso te ajuda a manter uma conexão com aquilo que é bom, a conexão com o divino, porque Deus é bom para começar. Muitas pessoas atribuem a Deus todos os males do mundo, porque tais males estão acontecendo no mundo. E nós temos que entender que os males que acontecem no mundo têm um responsável, que é o próprio ser humano. Porque se o ser humano está prejudicando, o que acontece é que outro ser humano o está prejudicando, seja por ação ou seja por omissão. E muitos pegam e atribuem isso a Deus, quando Deus deixou o mundo para nós de forma perfeita e abençoada, com recursos sobejantes para todos viverem vidas felizes, mas nós estragamos tudo e queremos colocar a culpa em Deus. Não é o caso. Não podemos estragar também a nossa vida pessoal. Não podemos estragar o nosso ambiente mental. Não podemos estragar o nosso entorno. Porque para você criar um ambiente saudável em seu entorno, em sua família, tudo começa aqui dentro. Tudo começa em sua mente. Então é isso. Muita gratidão foi uma forma que eu descobri, porque a gratidão é como se ela fosse a fonte de outros sentimentos bons. Porque quando você imaginar, eu tenho que ter sentimentos bons, vamos ver qual sentimento eu vou ter: amor, alegria, paz. E é difícil de produzir esses sentimentos. Um sentimento que serve como um gatilho para tudo que é coisa boa é a gratidão, porque a gratidão ela é fácil de produzir. Ela é fácil. Se você observar à sua volta, de repente você vê um motivo para agradecer. A não ser que você tenha uns óculos de muita negatividade, os quais você tem que retirar quanto antes. Porque eles são um desencadeamento ali, um fator desencadeante para você no médio prazo de uma crise de ansiedade. Então evite esse olhar em que você olha uma tela branca enorme, mas vê o ponto preto pequenininho ali, o ponto escuro que destoa de toda essa tela que deveria ser branca. Você olha o defeito em todo um ambiente belo. Você deve olhar todo o ambiente belo e compreender que os defeitos existem. Então procure agora coisas pelas quais você possa agradecer. Olhe à sua volta, os objetos que estão à sua volta, as coisas que te pertencem, as pessoas que estão no seu entorno, apesar de seus defeitos, quantas qualidades elas têm. E que tal agradecer? Agradeça a Deus por isso. Porque todas as coisas boas, todos os presentes perfeitos vêm diretamente do Pai das Luzes, disse o escritor da carta de Tiago. Então o que acontece? Se todo bem vem de Deus, agradeça a Deus por todo bem que você usufrui, tá? Este é o momento de você se encher de gratidão. E se você se enche de gratidão, você vai estar cheio demais de coisas boas para que negatividade venha entrar. Faça o detox, evite que negatividade entre aqui na sua mente e encha-se de gratidão. E você vai ver que grande diferença vai fazer. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário a respeito daquilo que você se identificou, se você já passou numa situação parecida. E curta e siga a gente. E até o próximo vídeo.